Eu tô usando o Galaxy Z Fold 7 faz um mês, e nesse último mês eu vou falar pra vocês, eu tô bem impressionado com o que esse smartphone dobrável entrega e acho que agora o jogo pode começar a virar. Oi, eu sou o Wellington Arruda, jornalista de tecnologia. No review do ano passado do Z Fold 6, eu falei que a Samsung parecia ter dado uma leve estacionada ali na evolução dos seus dobráveis. O Z Fold 7, ele é o oposto disso, esse cara que ele representa de fato a evolução dos celulares da marca de uma forma bem geral. Quando eu vi o Galaxy Z Fold 7 pela primeira vez lá no Galaxy Unpacked, sabe aquele primeiro contato de você ver o smartphone, pegar ele nas mãos, abrir e ver que ele é ultra fino? Então, eu honestamente fiquei muito surpreso com esse smartphone. E não é pra pouco, a Samsung fez um baita trabalho aqui. Esse é um dos smartphones mais bonitos que eu já vi até hoje. Ele tá maior sim, só que muito mais fino do que o Z Fold 6. São 4,2 milímetros de espessura somente quando ele tá totalmente aberto, que é praticamente só aquele espacinho pra porta USB-C e até o botão que fica na lateral tá meio que espremido, digamos assim. E ele pesa 215 gramas, o que não é exatamente leve, vamos deixar isso claro, mas ele é notavelmente mais leve do que o Z Fold 6 e também mais leve do que os celulares mais tradicionais, né, os de barra, tipo o S25 Ultra ou o iPhone 16 Pro Max. Inclusive, quando ele tá fechado, o novo Fold é só um pouquinho mais espesso do que esses outros dois. Eu vou te trazer um exemplo um pouquinho mais prático. Eu não sinto aquele receio de estar usando ele assim aberto mesmo, com uma das mãos, navegando e tudo mais, ou só lendo, fazendo qualquer outra coisa, e alguém passar por acaso, esbarrar na minha mão e o celular, sei lá, sair voando. A verdade é que ele fica bem seguro mesmo, né, principalmente quando ele tá fechado, mas eu digo quando ele tá aberto. Mas talvez essa seja a minha impressão, porque eu já usei outros dobráveis. Aí vem aquela coisa de costume também, né? De 2019 pra cá é uma diferença gigantesca entre o primeiro Fold e esse novo. Tem até umas imagens que a Samsung divulgou mostrando a diferença dele pros outros. E sim, ele ficou muito mais fino, mas eu também senti que ele me pareceu mais confortável no geral, tanto pra usar quanto pra levar no bolso. Eu sempre fico meio receoso de pegar os dobráveis que eu testei até agora em público por causa disso, inclusive o da geração anterior, porque eles davam muito na cara de que eram celulares dobráveis de fato. Esse novo não, quando ele tá fechado ele só parece um celular normal mesmo. E aqui a gente tem que dar os créditos à Samsung, não tem muito o que dizer. Eles reformularam toda a estrutura interna dos componentes para que tudo se encaixasse nesse corpo ultra fino e fizeram mudanças bem importantes do modelo anterior para o novo Z Fold 7. O que eu falo é que ele é um smartphone extremamente bem feito, com uma nova dobradiça em gota que é mais resistente. Mas eu também achei ele bem mais difícil de abrir do que o Z Fold 6, até mesmo por ser tão fino, né? Tem umas diferenças engraçadas também. Quando você abre ele, o celular meio que se estica, entre aspas, para se abrir por completo. E quando você vai fechar o aparelho, o celular também faz essa mesma pressão, entre aspas, para juntar os dois lados. No Z Fold 6 eu acho que esses movimentos são mais suaves. Vale notar que ele tem uma estrutura relativamente padrão de alumínio e vidro, né, que são materiais mais resistentes nessa nova geração. Mas ele continua com a certificação IP48 de resistência à água e também poeira bem fininha. Ainda não é a IP68 contra água e poeira. Até agora isso só está disponível no novo Pixel 10 Pro Fold. Uma outra coisa que fica muito notável no novo Z Fold 7, especialmente por ele ser tão fino assim, é a câmera, né? Esse espaço na vertical ficou claramente maior com a redução na espessura. Se você apoiar ele numa mesa, você vai notar que ele balança pra caramba, por exemplo. E aqui um comentário rápido sobre o botão lateral. Ele ficou mais espremido e mais rente ao corpo, até a pressão de apertar é diferente com um clique um pouco mais sutil. Eu achei ele um pouco mais difícil de me acostumar, não vou negar, e até mesmo para encontrar esse botão e desbloquear o Z Fold. No modelo anterior, no Z Fold 6, ele é maior e também tem um relevo, então é um pouquinho mais fácil de encontrar. Mas além desse novo design cheio de engenharia, as telas do novo Z Fold 7 são absurdas de boas. A verdade é que a Samsung faz algumas das melhores telas do mercado, e isso não é novidade para ninguém. A diferença é que o Fold tem duas, e as duas estão melhores nesse novo modelo. Eu claramente passei mais tempo usando a tela externa em comparação com o anterior, e agora sim ele se parece mais com um celular comum. Ele tem 6,5 polegadas de tamanho, é um pouco menor e mais esticado que o S25 Plus, e a resolução aumentou, agora é Full HD de verdade. Esse aumento na tela de fora, cara, ajuda demais. Ele é ótimo para digitar, para assistir, para jogar, para ler, mas principalmente reduz um pouco a necessidade de você abrir o celular por falta de espaço, até mesmo para fazer algumas coisas mais simples, talvez principalmente para digitar. E assim, eu gosto bastante da tela dobrável do Z Fold 6, que tem 7,6 polegadas. Mas essa nova aqui, de 8 polegadas do Fold 7, é simplesmente muito boa, também não tem nem muito o que argumentar. A resolução dessa tela também
também aumentou e a Samsung colocou uma camada de titânio por baixo do display para aumentar a durabilidade. Eles também melhoraram o vidro ultra fino que fica nessa tela. Mas esse daí é o tipo de coisa que a gente pode notar uma diferença boa assim, né, a longo prazo. Eu sei que muita gente questiona aquele espaço ou vinco que fica no meio da tela dobrável, que também tá menos perceptível, ainda que ele fique mais aparente com o passar do tempo. O que eu posso dizer é que na maior parte do tempo ele fica meio que escondido ali, só quando você passa o dedo no meio da tela que dá pra sentir de fato. Essas duas telas, tanto a que fica aqui na parte de fora quanto a dobrável que fica na parte de dentro, elas são cheias de tecnologias, é lógico, né? Elas são AMOLED, elas têm HDR, elas têm aquela taxa de atualização variável que vai de 1 até 120 Hz, dependendo do que está aparecendo na tela para economizar um pouco de energia, e elas também têm um brilho altíssimo de 2600 nits. Eu falo para vocês tranquilamente que é muito difícil se decepcionar com a experiência que essas duas telas entregam, mas nenhuma delas ainda tem aquele acabamento anti-reflexo que chegou no Galaxy S24 Ultra e tá no S25 Ultra. O brilho é muito bom, mas eu ainda sinto um pouquinho de falta do acabamento anti-reflexo. Pelo menos seria legal se tivesse aqui na tela de fora, né, que atualmente é uma das que eu mais uso. A telona de 8 polegadas, por exemplo, ela tem um formato quase quadrado. Você pode usar ela dessa forma mais convencional, né, meio que como um livrinho, ou então na horizontal, que deixa mais espaço para os vídeos e até para os conteúdos. Dá para perceber isso daí bem fácil no YouTube, lendo notícias, jogando ou então com 2 apps abertos ao mesmo tempo. Mas tem várias outras vantagens aí dessa telona que eu posso falar aqui para vocês. Uma delas é a divisão de aplicativos. Você pode colocar 2 lado a lado. O Android também tem um novo modo que você divide a tela entre 90% e 10% e troca bem rápido entre eles, ou se você preferir, você pode abrir 3 aplicativos e usar ainda uma janela aberta flutuante ali no meio. E por causa disso, a multitarefa dele é muito boa, acho que talvez uma das melhores do mercado. Você também pode assistir com essa tela em modo cheio, que fica muito bacana. Ela tem o modo flex, que adapta a metade da tela, né, com o conteúdo. Uma outra coisa que eu gosto bastante, pelo menos no meu caso, né, eu tô ali gravando um vídeo andando de skate, e aí na hora de mostrar pro pessoal, eu só abro essa tela bem cheia aí e todo mundo consegue ver. Mas você não consegue usar a S Pen, a caneta da Samsung, no novo Galaxy Z Fold 7, pelo menos não de forma oficial, né, sem fazer nenhuma gambiarra. Isso porque a empresa retirou o suporte, né, da S Pen no novo dobrável e falou que isso aconteceu porque pouquíssima gente usava a caneta no smartphone. Assim, eu realmente acho que isso foi uma pena. Ela também argumentou que foi necessário fazer esse tipo de mudança para que ele fosse tão fino como é, só que tem muita gente que também aproveitava esse recurso, até porque ele tem uma tela grande, né, e você consegue até mesmo fazer desenhos. Eu vou te falar que tem muita coisa que funciona extremamente bem no novo Z Fold 7, mas infelizmente não é tudo. Vários aplicativos populares simplesmente não aproveitam todo o espaço da tela dobrável do Fold e fica aquela coisa meio sem graça, né, dependendo do aplicativo. O que eu acho é que os desenvolvedores e as empresas de software, eles precisam se agilizar um pouco mais, né, precisam se adiantar a esse tipo de coisa. Afinal de contas, o formato Fold, ele nem é um formato tão novo assim, o primeiro saiu em 2019. Aí você pega o app do Instagram, até hoje ele não é bem otimizado para esse formato maior de tela. O ponto é que o Z Fold 7 e essa tela gigante deixam você aproveitar mais o celular sem se preocupar em ter que ficar pulando de um aplicativo para o outro, justamente por falta de espaço, como eu falei várias vezes aqui. E ele faz isso muito bem, assim como o Z Fold 6. A diferença é que a tela agora tá maior. Eu não diria que dá para substituir de fato o seu tablet ou até um notebook, mas dá para você editar fotos e vídeos curtos, dá para bater um texto ali tranquilamente sem nenhum problema. O espaço aqui é mais que o suficiente e o celular como um todo é bem responsivo. Você até consegue conectar um mouse e um teclado no Z Fold 7 e usar ele como se fosse um PC portátil, digamos assim, e isso fora do modo DeX. E olha, dá para fazer bastante coisa desse jeito, mas sempre lembrando que nem todo aplicativo é otimizado para você usar com periféricos. Mas tem uma mudança que a Samsung fez na tela do Z Fold 7 que me deixou um pouco intrigado. Esse novo modelo agora deixa a câmera frontal que fica na tela dobrável bem aparente, que nem acontece em outros celulares. Ele não tenta mais esconder. Até o Z Fold 6, a Samsung usava uma câmera sob o display que ficava escondida, mas que tinha somente 4 megapixels e eu vou te falar que era bem ruim. Lá no Galaxy Unpacked, eu entrevistei o Rafael Aquino, ele é diretor de produtos na Samsung Brasil. Eu perguntei se deixar de fora essa câmera escondida no novo Fold podia parecer uma coisa menos inovadora ou até mesmo se não poderia quebrar um pouco a expectativa do consumidor, que vai sim esperar o melhor do melhor, ainda que a nova câmera tenha de fato mais qualidade. Pois bem, o Aquino me falou que essa decisão, né, de não ter mais uma câmera escondida na tela foi por causa da evolução natural da linha Galaxy Z Fold e porque esse novo formato
formato ele entrega mais qualidade, e eu posso atestar isso. A câmera nova, ela é notavelmente melhor do que a câmera do Z Fold 6, quando a gente fala dessa câmera que fica na parte de dentro da tela, né? Ele também falou que tá de olho, né, no feedback dos usuários e que a Samsung pode sim reconsiderar no futuro pro Z Fold 8 trazer uma câmera melhor, só que sob o display, que fica mais escondida. Mas e você prefere uma câmera que fique aparente ali na tela dobrável, só que tenha mais qualidade, ou uma câmera que fica sob a tela bem escondida quando você está assistindo seu vídeo ou scrollando nas redes sociais e tem menos qualidade? Assim, eu não diria que a bolinha da câmera atrapalhe muito a experiência não. Ela quase sempre fica disfarçada ali no cantinho dela. Mas se você estiver numa tela clara, aí sim ela vai aparecer bastante, até mesmo se sobrepor em alguns botões no menu. Eu acho que poderia ser legal, talvez, reduzir um pouco esse contorno que fica nela. Aí traria essa impressão de ser menor do que aparenta ser atualmente. E o Galaxy Z Fold 7 consegue fazer tudo isso aí que eu falei tranquilamente, porque ele traz basicamente, né, o que tem de melhor hoje no mercado. O que a gente tem aqui é uma mistura muito boa, né? Ele tem essa telona de 8 polegadas e uma multitarefa sensacional. Você consegue abrir 3 aplicativos ao mesmo tempo, colocar uma janela flutuante, dividir a tela do celular do jeito que você quiser, ou do jeito que o software permite nesse caso, né? E ele nem engasga, ele fica rodando ali, ó, tranquilamente. Pois bem, no modelo do ano passado, eu notei que ele esquentava um pouco mais e até perdi um pouco o desempenho por causa disso. Mas no modelo desse ano isso já nem foi um problema, até mesmo quando eu tava ali andando de skate e deixei ele lá paradão num tripé debaixo do sol gravando por mais de 15 minutos. A Samsung trouxe uma boa nova solução térmica pro novo dobrável e ela faz diferença. Falando um pouco sobre as specs, ele tem o Snapdragon 8 Elite for Galaxy, que é o mesmo do S25 Ultra, e até 1 TB de armazenamento. Mas a quantidade de memória RAM é diferente. Nas versões com 256 ou 512 GB, ele vem com 12 GB de RAM. E na outra versão com mais armazenamento, ele vem com 16 GB de RAM. Eu testei a versão com 512 GB e eu não acho não que vai fazer muita diferença agora. É um hardware extremamente competente. Mas por que não padronizar tudo com 16 GB de uma vez, sabe? Eu sei que ainda vai demorar para 12 GB ser considerado pouco em um celular, e até tem como você usar mais até 12 GB de RAM Plus ou de memória virtual, mas sei lá, acho que seria ser interessante se todos eles tivessem 16 GB. O caso é que o Z Fold 7 faz tudo muito bem, inclusive os games rodam com ótima qualidade, com gráficos incríveis, com alta taxa de quadros e de uma forma bem estável. O que acaba fazendo toda a diferença aqui é o software. A One UI 8 ela não tem muita diferença de visual para a versão anterior, mas ela traz animações muito fluidas no Z Fold 7, é cheia de novos recursos, o Android 16 também expande funções que a Samsung já vinha trabalhando e tem muito mais. E o que está no centro de toda essa experiência é justamente o pacote Galaxy AI. O conjunto de inteligência artificial da Samsung até agora é um dos meus favoritos e tem motivo para isso. A integração com o Gemini Live ela ficou melhor na tela dobrável e agora você pode compartilhar tanto a sua tela quanto a sua câmera para fazer perguntas. A tela de bloqueio dele tem um novo relógio que adapta o tamanho e também as cores para se encaixar melhor ali no papel de parede. Isso é bem legalzinho. A edição de imagens na tela maior também ficou melhor. Agora ela vai te mostrar o antes e o depois lado a lado. E tem aquela função de eliminar o ruído das gravações que estreou no S25, mas que agora funciona de um jeito mais rápido na galeria, no gravador e também no Samsung Notes, e talvez seja uma das novidades mais interessantes para mim. O Android 16 por si só também trouxe algumas novidades de forma nativa. O Quick Share, por exemplo, ele ficou muito mais organizado, o Now Bar e o Now Brief agora são nativos do sistema, assim como o novo modo DeX, e o celular agora pode te mostrar as legendas durante as suas chamadas. Mas o software da Samsung é claro que tem muito mais coisas, né? Inclusive tem um vídeo bem legal aqui no canal que eu recomendo que você vá assistir, que fala exatamente sobre a One UI 8 e do Android 16. Eu falo sobre uma porrada de recursos que a empresa colocou aqui nesse smartphone. Corre lá pra ver depois e me conta o que você achou de mais da hora. Mas eu notei um único bug que me incomodou um pouco mais nesse último mês. A tela de bloqueio e também a tela de início, por algum motivo, simplesmente sumiram com o conteúdo e com os ícones na hora de desbloquear o aparelho. Só quando eu abria a multitarefa que o celular meio que voltava ao normal. Isso aconteceu algumas vezes e até chegou a reiniciar o Z Fold 7. Eu tinha uma suspeita que fosse o aplicativo Good Lock, e aí eu desinstalei ele e de fato nunca mais aconteceu isso por aqui. Mas a gente também tem que falar de bateria, né? E aqui eu destaco que tem uma coisa que é boa, ou pelo menos interessante, e outra que eu acho que poderia ter sido melhor. Ele tem 4.400 mAh de bateria nesse corpo ultra fino e suporta carregadores de até 25 watts com fio ou 15 watts sem fio. Se a gente olhar direito, é um feito interessante a Samsung ter reduzido a espessura da bateria para caber no Fold 7, mas não existe nenhuma evolução na capacidade ou na velocidade de carregamento em relação aos últimos modelos. E eu falo últimos modelos no plural porque desde o Z Fold 3, a Samsung traz os mesmos 4.400 mAh e a mesma velocidade, com exceção do Fold 3, que no caso ele tem 11 watts com carregamento sem fio. O Huawei Mate X6
V6 tem 5.110 mAh, o Honor Magic V5 tem 5.820 e o Oppo Find N5 tem 5.600, por exemplo, além de chegarem em 66 watts ou até 80 watts. Esses três aí também têm baterias de silício carbono, que trazem uma densidade um pouco maior. A Samsung ainda não tem nenhum produto com essa tecnologia no mercado. Pois bem, aqui comigo o Z Fold 7 ficou bem perto do que eu encontrei no Z Fold 6, mas ele ficou melhor sim. A minha média de tela ligada foi de 7 horas, mas também chegando em 8 horas e até passando disso algumas vezes. Eu conseguia tranquilo, por exemplo, começar usando ele na manhã da segunda-feira, ali pelas 8, 9 horas, e ainda tem um restinho de energia na manhã da terça-feira, só que normalmente foi bateria suficiente para um dia bem cheio e bem constante de uso. Mas o que conta aqui é justamente a forma como você usa o smartphone. Se você usar um pouco mais a tela externa, que é menor, você vai economizar mais bateria. Se você usa a tela dobrável, que é maior, você vai gastar um pouco mais de bateria. Só que ele é um smartphone bem equilibrado para você que quer assistir, né, por longos períodos, por várias horas, ou se você também quiser jogar fazendo a mesma coisa. Mas existem outras duas melhorias que, poxa, não tem nem como não comentar, né? Primeiro, a Samsung trouxe uma câmera de 200 megapixels para o Galaxy Z Fold 7. É a mesma que está no Galaxy S25 Ultra. E segundo, eles colocaram agora, diferente do ano passado, uma câmera com foco automático que é ultra angular. Assim você consegue fotografar a pessoa ou o objeto que estão mais próximos ali do aparelho e focar na pessoa ou no objeto, ainda assim continuando com aquele cenário bem abertão. A câmera telefoto dele continua com 10 megapixels e com aquele zoom ótico de 3 vezes, e as duas câmeras para selfies, uma em cada tela, agora tem 10 megapixels. Antes, né, a câmera interna tinha somente 4 megapixels, como eu falei, e era assim muito fraca. Eu vou mostrando aqui para vocês algumas imagens que eu fiz, tanto foto quanto vídeo, mas eu vou deixar uma legenda bem pequenininha aqui embaixo falando com qual câmera eu usei, qual modo e outros detalhes também. E a verdade é que eu gostei muito das câmeras do Z Fold 7, especialmente porque o modelo do ano passado não tinha foco automático na lente mais aberta. Essa nova câmera de 200 megapixels também faz fotos e vídeos com muitos detalhes, mas na maioria das vezes, honestamente falando aqui, eu só apontava o celular e fazia foto no modo automático mesmo, sem pensar muito. O ponto é que o HDR da Samsung, ele me pareceu mais honesto em relação às cores, às sombras, ao alcance dinâmico e os detalhes de uma cena. Então eu acabei gostando muito da câmera principal e também da câmera com um ângulo mais aberto, essas duas são ótimas mesmo. Entre elas, né, a principal costuma preencher muito bem as imagens e até o que fica no fundo traz muito detalhe, enquanto que a ultra angular ela vai perder um pouquinho de detalhe, tem um pouquinho mais de granulado, mas não é nada tão exagerado. Mas a câmera que eu achei um pouquinho mais instável foi a telefoto, que eu achava que ia chegar de fato agora no zoom ótico de 5 vezes. Ela tem sim um bom nível de detalhes, as cores ficam bem bonitas, mas isso se tiver uma iluminação legal, aí as imagens vão ficar ótimas mesmo. Tem uma foto que eu fiz de um amigo meu que tava ali fazendo um som que ficou sensacional e que no caso eu usei a câmera de zoom ótico. Dá pra perceber muito bem a textura das coisas, as cores estão muito bonitas e sóbrias, as sombras também ficaram ótimas, enfim, e os vídeos que eu fiz com o Galaxy Z Fold 7 também ficaram excelentes. Inclusive, tem um vídeo que eu fiz sobre o iOS 26 Beta que foi inteiramente gravado com ele. Esse aparelho também pode filmar em até 8K, o que pra mim não seria um negócio essencial, digamos assim, e também grava em log, que é aquele formato profissional com cores mais cruas para você tratar na pós-produção. Eu diria que os melhores resultados dele continuam na resolução 4K, aí ele brilha até demais. E até dependendo da cena, com um dia super claro, céuzão azul, eu até desabilito o HDR dele, que as imagens ainda assim ficam com cores bem bonitas. Mas tem um negócio que eu achei muito legal aqui, como essa nova câmera ultra angular agora tem foco automático, ela cria um efeito de desfoque bem suave entre o objeto e o cenário que vai ficar no plano de fundo. Então, assim, no geral, eu diria que eu gostei muito dos vídeos e das fotos que eu fiz com o novo Galaxy Z Fold 7. Agora me conta aí se você também gostou. O que a Samsung fez com o Galaxy Z Fold 7 foi sensacional, falo isso tranquilamente, mas também foi necessário, tá? Se você comparar ele com o Galaxy Z Fold 6, as melhorias, especialmente no design, já que ele é ultra fino e tudo mais, elas são muito nítidas mesmo. Esse celular, ele é de fato uma evolução que deixa as coisas mais claras e eu vou falar pra vocês, é muito bom de fato usar o Galaxy Z Fold 7. Assim, né, vamos lá, é claro que ele não é perfeito e a Samsung realmente precisava entregar um produto mais avançado nesse ano. E eu falo isso principalmente por causa da concorrência. As marcas chinesas como Honor, Oppo e Huawei, elas trazem baterias maiores e mais rápidas para carregar, câmeras com specs mais brutas e também são bastante finos. Eu vou falar pra vocês, eu não acho que o Z Fold 6 automaticamente se tornou um dobrável ruim só porque o Galaxy Z Fold 7 foi lançado agora há pouco. Quem quer dar aquela economizada e ainda ter uma experiência com um dobrável desse formato, eu acho sim que o Z Fold 6 ainda pode ser válido. Mas honestamente falando, se você pode e quer pagar o preço alto que o novo modelo cobra, eu diria que definitivamente você não vai se arrepender. E eu até tenho visto uma galera falando aí, né, nas redes sociais, aqui mesmo no YouTube, no Reddit, que trocaram o iPhone pelo novo Galaxy
Z Fold 7 porque ele é incrível, tem telas muito boas, as câmeras melhoraram, enfim, né? Eu fico um pouquinho de fora dessa discussão porque eu uso os dois sistemas, eu gosto muito do iOS, gosto muito do Android, então eu consigo entender o porquê que a galera tá deixando de usar um smartphone da Apple e pegando um Galaxy Z Fold 7. É como eu falei, ele de fato representa uma evolução nos smartphones. Até o Z Fold 6, beleza, os smartphones dobráveis da Samsung impressionavam, né? O Z Fold 6 é um aparelho incrível, mas o Z Fold 7, cara, dá pra entender porque que a galera tá trocando de uma marca pra outra, né? Eu diria que a Samsung teve tempo, né, de se adaptar ao mercado, de evoluir os seus produtos, de responder à concorrência, já que as marcas chinesas também têm smartphones dobráveis ótimos. Só que a diferença é que a Samsung consegue distribuir globalmente. Tipo, aqui no Brasil esse smartphone custa 15 mil reais nessa faixa aí, né? Esse é o preço cheio dele, é lógico que existem várias outras promoções, mas você pega os dobráveis que estão começando a chegar por aqui, eles foram anunciados por 20 mil reais com preço cheio. Então acaba sendo uma escolha meio que fácil, entre aspas, dentre esses smartphones que são super caros e dobráveis e tudo mais, né? Você tem a Samsung com um smartphone super bem polido, com software bem feito, com câmeras boas, com 7 anos de atualizações e tudo mais, e as outras marcas que cobram muito mais caro do que o smartphone dela. E vamos concordar mais uma vez, o Galaxy Z Fold 7 não é um smartphone barato, óbvio, né? Por 15 mil reais. Mas enfim, mesmo custando rios de dinheiros, o Galaxy Z Fold 7 é um baita smartphone dobrável, é um smartphone que, poxa, se você vem de outra plataforma ou se você sempre usou smartphones tradicionais de barra, você vai se impressionar também. É um smartphone que entrega bastante coisa. Mas enfim, é isso. Essa foi a minha análise do Galaxy Z Fold 7, a primeira análise aqui do canal. Então já deixa um like aí se você gostou, poxa. E também comenta aí o que você achou do smartphone pra gente trocar uma ideia. Fechou? Valeu, gente. Beijão. Tchau, tchau.